Olá pessoal, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Hoje nós vamos refletir sobre como conhecer a política, como conhecer o sistema político, como é que ele funciona. Existem vários caminhos. Algumas pessoas são boas observadoras, conseguem, por meio da experiência, da observação, conhecer como é que funciona o sistema, ser um pouco mais esperto, ser um pouco mais atento como as pessoas lidam com a política e como os políticos nos tratam e como eles montaram essas instituições para exercer um poder. Existem outras formas também de se deparar com a política de um modo geral. Seria através do conhecimento. Aí exige-se leitura, exige-se compreensão de texto, exige-se também uma compreensão sobre as falas das pessoas que usam mídias sociais para esclarecer sobre como funciona o sistema político. Quando a pessoa não é uma boa observadora, não tem experiência suficiente, é o caminho que seria o caminho ideal. Mas esse caminho é um caminho tortuoso, especialmente porque existem pessoas que manipulam informações, que não passam o sentido real do funcionamento da política. E claro, mesmo que seja intencional, certo? Nós sabemos, e sendo intencional, nós sabemos que essas pessoas, na verdade, estão de alguma forma mostrando parcialmente como é que funciona o sistema, ou tendo a intenção justamente de quê? De fazer com que você tenha uma visão específica, fundada numa ideologia política específica. Eu posso assegurar a vocês e dizer que não é fácil conhecer o sistema político como um todo, porque a grande maioria das pessoas não são bons observadores, precisam conhecer, e quando vão buscar o conhecimento através de leitura, ou assistindo documentários, ou assistindo vídeos de pessoas que vão falar sobre a política, elas podem se deparar com informações manipuladas. E é importante você conhecer autores, confrontar pontos de vista, mas essencialmente é importante como você vai ter conhecimento do sistema político através da evolução histórica das nossas instituições. Como as instituições no Brasil evoluíram a ponto de ser o que são. E como as pessoas lidam com a política através do exercício de cargos ou também no exercício do poder específico, elas vão de algum modo influir sobre outros poderes, como ocorre nessas interdependências entre poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Nós podemos citar muitos exemplos. No caso do processo de pedidos de impeachment de ministros do STF, nós sabemos que esses pedidos de impeachment, mesmo que de alguma forma alguém negue a legitimidade dos pedidos, mas que existem pedidos que são substanciais, dada justamente a forma como se comportam determinados ministros do Supremo, e por que esses pedidos não são encaminhados ou não são apreciados a contento? Justamente por quê? Porque os senadores, os membros do Congresso Nacional, eles têm foro privilegiado e são julgados pelos membros do Supremo. Então existe uma relação de interdependência, como se fosse, de algum modo, uma espécie de compadrio, uma espécie de, vamos dizer, preservação mútua do status de cada um. Ou seja, você não mexe comigo, eu não mexo com vocês. E a população? Bom, a população que esteja indignada, que não aceite os sistemas de compadrio, não aceita o sistema como ele funciona, como ele está funcionando, fica sem resguardo, fica sem respaldo, sem possibilidade, inclusive, de questionar a postura de parlamentares, de questionar a postura de ministros do STF. Não é subverter aquela situação em que se diz decisão judicial se recorre, não se discute. Decisão judicial não se discute, se cumpre. Né? Mas, e quanto a determinadas posturas políticas? Como, por exemplo, o fato de alguns ministros do STF, que deveriam exercer uma função muito mais técnica e jurídica, têm relações muito estreitas com políticos. A população não pode questionar isso? A população não pode, de alguma forma, analisar se isso é legítimo ou não? Ou nós merecemos esse estado de coisas?
Como justificar, por exemplo, o fato de que um determinado jurista foi nomeado, foi indicado e foi nomeado e exerce a função de ministro do Supremo Tribunal Federal, mas essa pessoa tem um histórico de advocacia criminal junto a organizações criminosas do país. Então, há legitimidade nisso? Nós estamos diante de uma situação que deve ser aceita, e ex-advogados e, claro, militantes de partidos políticos, de organizações sociais, que eram ligadas a determinados governos que hoje ocupam os cargos de ministro do Supremo Tribunal Federal. É legítimo isso? É justo que a sociedade tenha diante de si um órgão que é guardião da Constituição, que seja composto por pessoas comprometidas com segmentos específicos da sociedade? A quem nós estamos sujeitos? A quem nós estamos entregues? Então é preciso que você entenda que existem coisas na política, como eu digo e insisto aqui, eu já disse outra vez, o voto não muda essa situação. A sua escolha não muda, porque você não está sujeito apenas aos políticos que você vota, que você escolhe. O sistema de poder lá é interdependente, existe muita influência de um poder no outro. Existe muita influência política, até em relação a cargos que são ocupados por pessoas que se submeteram ao concurso público. Pessoas que fizeram concurso público, isso não quer dizer que elas se tornam independentes automaticamente. Elas podem conquistar, por exemplo, a estabilidade funcional, podem conquistar a vitaliciedade, mas a independência não é assegurada completamente, porque são pessoas que podem estar sujeitas a decisões políticas interna corpóreas, ou seja, dentro da própria instituição, ou de modo externo, quando uma instituição específica influencia no funcionamento de outra. Vocês já ouviram falar em nepotismo cruzado? Vocês já ouviram falar que filhos de desembargadores, que são magistrados pertencentes ao poder judiciário, tiveram nomeação em órgãos do poder executivo de determinado estado? Parentes de políticos tiveram também nomeações para cargos em outros poderes, como poder legislativo, como poder judiciário. A estrutura burocrática do sistema político brasileiro, eu digo político-administrativo, e quando eu falo político, não é apenas representativo, é feita de uma forma que é uma formação de casta, em que a sociedade, na verdade, é como se fosse um estamento que, de um modo ou de outro, acaba não influenciando decisivamente na condução do Estado brasileiro. É como se eles estivessem se apropriando do poder, criando corporações, criando estamentos próprios superiores ao da população, e não dessem nenhuma satisfação, porque o sistema é assim que funciona e que deve funcionar, e vamos buscar a legitimidade, a justificativa para nossas ações em letras da Constituição, em termos legais, que não condizem muitas vezes, de acordo com a interpretação deles, com o que quer a população. Ou seja, usa a formalidade do direito e chama o tempo todo de Estado Democrático de Direito, o que não é democrático na prática. O termo Estado Democrático de Direito está sendo alardeado o tempo todo por políticos corruptos, por juízes comprometidos com política, com magistrados que já foram advogados do crime organizado. Então sempre há esse uso formal, através de um discurso formal de Estado de Direito, de defesa do Estado Democrático de Direito, quando na verdade nós sabemos que a sociedade não é democrática. Eu não quero aqui atingir personalidades, pessoas, e nem quero induzir vocês a pensarem dessa forma, ou agirem dessa forma, melhor dizendo, contra essas autoridades, mas nós temos que questionar como o sistema funciona, que nós todos sustentamos através de pagamento de impostos. Como mudar esse estado de coisas? E alerto vocês para saberem qual é o melhor caminho, ou os melhores caminhos para vocês conhecerem o sistema político. Conheça a Constituição, conheça bons comentadores, conheça também teoria política, mas não essa teoria política tradicional que vai falar de formalidades,
vai falar de Estado de Direito de um modo muito abstrato, sem contemplar a experiência, o contexto empírico brasileiro. Conheça a história do Brasil dos últimos 70 anos, especialmente a partir do Estado Novo, que você vai perceber que nós temos hoje um Estado que foi desenhado naquela época. Algumas mudanças institucionais foram importantes no sentido de evoluir, fazer com que o Estado brasileiro evoluísse? Sim, especialmente depois da Constituição de 88. Mas a formalidade da Constituição de 88, a letra da Constituição, não tem eficácia suficiente para fazer, inclusive, com que a população seja melhor amparada no sentido dela ter canais de comunicação para fazer com que o sistema de partidos mude, para fazer com que o nepotismo seja flagrantemente combatido, não seja admitido, impedir determinadas influências políticas de um poder no outro, ou influências políticas interna-corpóreas, para que os servidores tenham, inclusive, proteção maior contra investiduras ideológicas e políticas de superiores hierárquicos. Nós temos que mudar essa estrutura de Estado que oprime a população. E a melhor forma de começar a combater é entender o funcionamento do Estado. Sei que vocês têm os afazeres, sei que vocês todos, a maior parte da população tem, como podemos dizer, tem as suas obrigações diárias que acabam subtraindo o tempo, um tempo vital que você poderia dedicar ao conhecimento das instituições brasileiras e a partir daí tomar conhecimento para que em seguida nós possamos tomar decisões, mesmo que pontuais no dia a dia, mas que sejam decisões em defesa do seu direito de cidadão, mas que pontualmente vai se multiplicando de ações em ações e fazendo com que as pessoas no dia a dia saibam preservar os seus direitos, sejam da liberdade, da propriedade e, claro, a defesa da sua própria soberania, cidadania, em face justamente desses que se intitulam representantes do Estado de Direito, protetores do Estado Democrático de Direito, quando as ações deles não são democráticas. Então, nós sabemos que tempo é precioso, nem todos vão ter tempo para ler, para pesquisar, mas procure se inspirar em pessoas que sejam mais francas, transparentes e não tenham comprometimento com determinadas facções políticas que querem cooptar sua consciência e mostrar a única solução possível, seja através de uma revolução, seja através de vamos dizer assim, de ações contra, vamos dizer assim, instituições tradicionais, seja contra a própria tradição. Nós temos que respeitar a tradição, nós temos que respeitar diferenças, nós temos que entender que determinadas tradições podem ceder espaço para algo moderno, mas nós sabemos que tem pessoas que são apegadas a tradições, são pessoas que são consideradas conservadoras, outras liberais, outras, na verdade, não têm uma identidade própria nesse sentido. Nós temos que respeitar a pluralidade, mas nós não temos que ficar sujeito à imposição de posição política de quem quer que seja. E, claro, procure as melhores fontes, mas procure saber que nós somos hoje o resultado de um processo histórico que até agora, de 1930 para cá, praticamente nenhum político, nenhum presidente da República teve coragem em modificar essa realidade. Esse vídeo trouxe um conteúdo não muito técnico, mas é como se fosse uma reflexão e ao mesmo tempo um desabafo para vocês. Qualquer dúvida, nós estamos aqui para endereçar vocês a fontes importantes que vocês possam ter acesso, que vocês possam manusear, ou que vocês possam assistir vídeos no YouTube. Procure ver mais de um lado, seja numa reportagem jornalística, seja no arrazoado, seja no pronunciamento de um político, de um magistrado. Questione. Eu não estou aqui incitando a desrespeitar a autoridade de alguns, mas alguns que usam autoridade às vezes não estão falando a verdade. Por isso que é importante que você busque outros canais. E aqueles que são
questionadores, aqueles que são, inclusive, defensores da liberdade de pensamento, possivelmente sejam as melhores fontes para você entender o seu real papel de cidadão e não se conformar a um estado de servidão como querem políticos e burocratas do Estado, burocratas de toda a espécie, seja do poder judiciário, certo? Seja da própria administração pública direta, de funcionalismos públicos que existem em diversas repartições nessa administração brasileira, que é uma administração pública bastante complexa e que sobrecarrega o cidadão que não é servidor público. Vamos refletir mais sobre isso. E pontualmente vamos trazer enfoques específicos sobre o que nós discutimos aqui. Um forte abraço e até lá.